Alô, alô, oba! Você está aqui no canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Ô, Léo, Opa, Paulinho! aqui só tem história de arrupiar o braço, Léo. Já estou arrupiando. Cada uma que a gente tem contado, né, Léo? Uma melhor que a outra, viu? Uma melhor que a outra. O Léo diz que está preparando para mim umas histórias especiais lá do Pará, lá do norte do Brasil. Ah, lá tem bastante. Vai ter da Matinta Pereira? Isso. Tô ansioso, A Paulinho. história da Matinta Pereira é boa, Vai hein, ser Léo? emocionante. Você não pode perder, viu? Então tô aguardando, hein? Bora. Então já tem uma prometida da Matinta Pereira, do Léo, sensacional. Mas a história que eu vou contar hoje também é muito especial, viu, Léo? É? É de arrepiar. Fazendo. Uma história sensacional. Então, bora. Ô, Léo, Ah, antes de eu contar a história, eu queria, na verdade, fazer aquele pedido especial para que as pessoas elas se tornem membro aqui do canal, Léo. maravilha. Tem que se tornar membro, Paulinho. Tem? Tem que se inscrever no canal. Tem que deixar Já o é. like. Você já é membro, né, Já Léo? sou membro. Deixa o like. Já ativa o sininho. Vai. Tem que se inscrever, gente. Ó, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, seja membro do canal. O like é porque esse aqui, Léo? É, exatamente, é isso mesmo. O YouTube valoriza, né? Muito. Quanto mais like você coloca, mais o YouTube divulga o canal. Exatamente. Mais histórias chegam. Com certeza. Você ativa o sininho, o Paulinho conta a história. Aí, como você já ativou o sininho, o YouTube já entrega a próxima história para você. Perfeito. Então vou ficar aguardando que você me mande uma história bem legal, bem bacana, mas tem que ser aquela de arrepiar. Aqui no canal dos Mistérios, a verdade de cada um. E também visite o nosso outro canal que eu chamo das histórias comoventes, as histórias de amor, que é o Paulinho Boa Pessoa Oficial, que também é bacana, hein, Léo? Muito bom, maravilhoso. Dá uma passadinha lá. Vamos à história de hoje, Léo? Bora. Vou contar daqui. Bora. Vai. 1, 2, 3. Começou. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Valdete, eu sou de Salesópolis. Na verdade, moro na mesma casa onde eu criei o meu filho Gustavo. A casa nunca foi grande, mas sempre teve um clima leve, iluminado, cheio de lembranças boas. Eu tinha meus cuidados de rotina, meus vasos de plantas no quintal, minhas tardes de café com bolo, meus planos simples. Nunca fui assim de arrumar confusão, nunca briguei com vizinho, com vizinha nenhuma. Não me metia também onde eu não era chamada. Meu jeito sempre foi mais discreto. Sempre fui de acolher, muito mais do que de apontar. O Gustavo, meu filho, esse sempre foi meu companheiro. Não deu certo o casamento com o pai dele. Nós nos separamos quando o Gustavo contava apenas 7 anos de idade. Mas apesar de muito criança, ele já sabia reconhecer que o pai dele nunca fora de verdade um homem de família. Estava sempre envolvido com muitas mulheres e eu não podia mais admitir aquilo se eu quisesse seguir com a minha dignidade. Tem uma hora, né, Paulinho, que a gente cansa. E eu falei, basta, chega. E o coloquei para fora de casa. Então, meu filho, desde pequeno, ele tinha aquele carinho que toda mãe sonha em receber comigo, sabe? Cresceu me respeitando, me ouvindo, me contando tudo, e eu me unia a ele a mim. Eu dizia sempre, filho, sempre seremos cúmplices um do outro. E nessas horas ele oferecia a mãozinha para eu bater. Quando ele ficou adulto, ele começou a trabalhar e continuou presente. Eu falo assim
que ele continua presente, porque ele foi trabalhar quase fora. Eu vou explicar. Ele trabalha com TI e a empresa para a qual ele trabalhava ficava em Guararema, pertinho daqui. Então ele alugou uma casinha por lá. Mas ele passava aqui sempre que podia, perguntava: mãe, preciso de alguma coisa? Fazia pequenos reparos na casa, me levava para resolver coisas na rua quando eu não queria ir sozinha. Eu sempre tive muito orgulho desse filho e orgulho também da amizade, do relacionamento que tínhamos. Mas lógico, eu sabia, no fundo, que um dia o Gustavo ia construir a vida dele e eu precisava aprender a lidar com o silêncio. É aquela história, não criamos filhos para nós, e sim para o mundo. Então, quando ele começou a namorar a Sofia, eu não senti nada demais no começo. Ela era uma moça na dela, quieta, educada, mas com aquele olhar permanentemente de que estava avaliando tudo ao redor. Não era grossa, mas também não era calorosa. Eu tentei me aproximar da Sofia, puxar assunto, entender o jeito dela. Eu nunca fui daquelas sogras que competem com a nora. Meu maior desejo sempre foi ver o meu filho Gustavo feliz, mas aos poucos eu fui percebendo que a Sofia sempre observava mais do que falava. Entrava em casa e antes mesmo de dizer boa tarde, ela dava uma olhada assim, geral, no ambiente, como se quisesse medir alguma coisa. Uma vez comentou sobre um vaso antigo que eu mantinha na sala, dizendo: ai, dona Valdete, esse vaso aqui tem cara de coisa velha. Tá na hora de jogar esse vaso fora. Parece aqueles vasos de cemitério, credo. Qualquer dia eu vou fingir, dona Valdete, que eu não vi, vou esbarrar nesse vaso só para ele se quebrar. Eu ri sem graça, achando que ela tinha tentado fazer humor, mas não parecia brincadeira, não. Pensei comigo: caramba, meu velho vaso não incomoda ninguém, por que ela implicou com ele? Até que aquilo aconteceu. Eu estava limpando a sala, deixei a janela da sala aberta. Foi quando de repente entrou um vento frio. Mas sabe, o vento ele não era tão forte, mas entrou um gelado com aquele vento. Fez a cortina da sala balançar. E aquele vento derrubou o meu vaso que se quebrou. Olha, juro por Deus, Paulinho, se naquele dia Sofia estivesse em casa, eu teria pensado que fora ela quem quebrou meu vaso. Ainda bem que eu assisti a cena, mas mesmo assim, eu achei estranho da forma como tudo aconteceu. E apenas alguns dias depois do comentário que ela fez. Lembra do comentário, né? Tanto que no dia seguinte, ela veio em casa e comentou: dona Valdete, até que enfim fiquei livre daquele vaso de cemitério. Ufa! Paulinho, o clima só foi mudado de verdade depois que o Gustavo casou com a Sofia. No começo eu atribuía tudo ao estresse deles, ao processo de adaptação. Eles continuaram morando lá em Guararema e eu aqui em Salesópolis. Mas havia algo diferente, pesado, como se uma camada de ar mais denso tivesse entrado na minha casa sem aviso. Coisas pequenas começaram a me incomodar. Detalhes que eu não sabia explicar. Meus vasos no quintal, que sempre foram fortes, as plantas viçosas, bonitas, começaram a murchar de um jeito estranho. E eu sempre tive uma parreira de uva. Eu acho que a temperatura aqui em Salesópolis é um pouquinho mais baixa, sabe? Aquela uva que era uma beleza. Uva verde, Paulinho, uma delícia. De repente, meu parreiral também começou a murchar. E assim acontecia com os vasos, um primeiro, depois o outro, até que quase metade deles parecia perder a vida, assim, de uma hora para outra. Eu trocava terra, regava, cuidava, como sempre fiz, mas eles simplesmente iam definhando. Dentro de casa,
alguns objetos começaram a cair também. Coisas leves, claro, nada de absurdo. Um porta-retrato que sempre ficou no mesmo canto do rack, escorregou, caiu no chão numa tarde tranquila, sem vento, sem movimento. Era um porta-retrato onde eu estava com meu filho Gustavo. Caiu também, se quebrou. Um pote na cozinha parecia mudar levemente de posição de um dia para o outro. Eu cheguei a pensar que era distração minha. Será que eu estou ficando velha, gente? Será que eu estou ficando velha? Mas caramba, 61 anos? Não. Mas a frequência dessas pequenas coisas começou a crescer devagar, insistentemente, até que começou a virar parte da rotina. E toda vez que a Sofia, ela vinha aqui em casa, eu sentia uma coisa estranha, esquisita, como se um arrepio subisse da base das minhas costas até a nuca. Não era medo, mas era uma sensação de que ela queria, sei lá, estar ali para azucrinar na minha vida. E ao mesmo tempo observava tudo com aquela calma desconfortável. Quanto mais eu tentava agradar a Sofia, eu queria agradá-la, lógico. Ela era minha nora. Mas eu parecia incomodá-la. Uma vez, eu fazendo meu cafezinho, eu adoro comer um bolinho de fubá com café, ofereci para ela. Mas ela me respondeu de uma maneira tão seca e desagradável que até o Gustavo ficou desconcertado. Mas o próprio Gustavo mudou. Meu filho também mudou. Ele passou a defender cada reação dela, dizendo que, mãe, só está exagerando, a Sofia só é um pouco tímida e está se adaptando, né? Ela precisa de um tempo. Eu me esforcei para acreditar nisso. De verdade, me esforcei mesmo, até que um dia comum, numa tarde abafada, eu ouvi, por acaso, uma conversa dela. Ela estava em casa, no celular, falando com alguém, talvez parente dela, amiga dela. Eu estava assim no corredor, dobrando umas toalhas, a porta estava entreaberta. Eu juro que eu não estava tentando escutar nada, mas a frase atravessou a casa inteira, clara como se fosse o sol do meio-dia. Ela dizia assim no telefone: então, ela tem tudo o que eu queria, sabe? E ainda fica se metendo na minha vida. E o Gu é muito apegado a ela, eu nunca vi. Menina, eu me sinto mal, sabe? Eu me sinto mal aqui. Eu já falei pra você. Eu tenho raiva dela. Eu não gosto. Eu quero isso. Eu congelei porque eu tive certeza absoluta. Lógico, ela estava falando de mim. Mas eu não me metia na vida deles. Antes, eu mal falava da vida deles. Eu fazia de tudo. Eu acolhia na minha casa, eu ajudava quando me pediam. Ainda mais casal quando está começando, né? Precisa de tanta coisa. Ouvir aquilo da Sofia conversando com alguém que eu não sabia quem era me atingiu num lugar fundo, como se eu tivesse percebido pela primeira vez que aquela moça realmente nutria algo ruim por mim. Não era implicância, não era antipatia, era outra coisa. Depois dessa tarde, os acontecimentos ficaram ainda mais estranhos. A minha saúde começou a mudar, e de um jeito que eu não tinha sentido. Um cansaço, mas Paulinho, um cansaço. Eu levantava da cama já com aquele cansaço, dores espalhadas que iam, vinham, uma sensação constante de fraqueza que não tinha sentido. Eu ia ao médico, eu tenho um bom plano de saúde. Ele me pedia, fazia exames, os exames voltavam normais. De novo e de novo, os médicos começaram a dizer que podia ser estresse, ansiedade acumulada, até sugeriram que eu procurasse um psicólogo. Eu tentava explicar que não era nada emocional, que algo estava realmente acontecendo no meu corpo, mas eles sempre voltavam com a mesma resposta. Seus exames, dona Valdete, estão ótimos.
Mas a gente não entende o que está acontecendo com a senhora. Paulinho, a sensação era como se eu estivesse despencando por dentro e ninguém enxergasse. Enquanto isso, a Sofia, minha nora, foi ficando cada vez mais implicada comigo. Havia cada vez mais agudeza naquela implicância. Jogava indiretas que, lógico, eu percebia, coisas sobre idade, tem velha que está querendo se aparecer. Começou a falar de uma certa inutilidade. Eu estava lutando para me aposentar. Nossa, não tem nem 70 anos e já quer se aposentar. Sabe essas indiretas, essas coisas bobas? Se estava conversando com o Gustavo e eu passasse por perto, ela mudava o tom de voz na hora, como se precisasse mostrar que agora quem decidia era ela. E aos poucos, o Gustavo, ele também foi se afastando de um jeito que eu não reconhecia. Começou a vir menos em casa, era muito prático e objetivo nas visitas, foi ficando mais frio. E respondia de forma rápida, quase mecânica. Tá, mãe, tá bom, tchau. Sabe, quando eu tentava falar sobre a Sofia, nossa, se eu falasse o nome Sofia, ele já armava um monte de defesa, com uma firmeza que eu nunca tinha visto nele. Eu não entendia como tudo tinha virado daquele jeito. E ao mesmo tempo, algo aqui bem dentro de mim dizia que aquilo não era só implicância de sogra, ou ciúme de nora, não. Era outra coisa, Paulinho. Algo mais silencioso, mais agressivo, mais pessoal. E foi justamente nesse período, quando eu já estava me sentindo fraca, desanimada, confusa, que eu encontrei aquilo. Encontrei aquilo dentro de casa. Foi por acaso. Um pequeno saquinho, feito de pano, costurado. Era um saquinho preto com vermelho, uma banda do saquinho preta e a outra vermelha. Saquinho costurado escondido atrás do meu guarda-roupa. Ele parecia ter sido colocado ali com todo cuidado. Quando eu comecei... Bom, primeiro que quando eu peguei o saquinho, eu percebi que eu tremia inteira. Não só as minhas mãos tremiam, mas o meu corpo inteiro. Aí eu fui puxando aquela costura, eu abri. E dentro daquele saquinho, preto e vermelho, dentro havia fios de cabelos. Meu Deus, mas esse cabelo aqui, esse cabelo é meu. Os meus fios de cabelo. Eu reconheci e reconheceria em qualquer lugar. Mas naquele momento eu ainda não fazia ideia até onde aquilo iria chegar. Eu fiquei olhando para aquele saquinho por longos minutos. Sentei assim na beirada da cama, tentando entender o que exatamente eu tinha nas minhas mãos. Era um saquinho pequeno, preto, vermelho, costurado à mão com um tecido de linha preta também. Um tipo de coisa que ninguém guarda por engano. E os fios de cabelo eram meus, da mesma cor, do mesmo comprimento, porque meu cabelo vai ficando branco e eu pinto assim mais pro loiro. Era a cor que eu pintava o cabelo. Agora, incrível, eu nunca deixava as escovas jogadas pela casa. Aquilo não tinha como ter ido parar ali sozinho. E outra coisa, eu limpava as minhas escovas. Eu sempre detestei que ficasse cabelos, fios de cabelos nas escovas, nos pentes. Bom, depois eu me lembrei um dia. Não tinha muito tempo não. Coisa de mês, ou talvez meses, no máximo 2. Eu lembro que a Sofia insistiu para fazer assim uma espécie de escova no meu cabelo. Ela disse que depois ia fazer uma selfie comigo no celular. Eu achei até um gesto estranho vindo dela, até pensei que fosse um carinho. Mas na hora eu não desconfiei. Mas naquele momento eu lembrava claramente
Eu acho que ela guardou a mecha que ela tirou da escova, porque ela fez a escova. O primeiro pensamento que me veio foi o mais simples. Alguém entrou no meu quarto, alguém mexeu nas minhas coisas. Eu tentei racionalizar de todas as formas. Talvez tivesse sido um esquecimento antigo, talvez fosse alguma lembrança guardada por mim mesma. Mas por quê? E outra coisa, os fios de cabelo não estão soltos. Estão dentro de um saquinho costurado. Gente, o que será que é isso? Quanto mais eu pensava, mais a imagem da Sofia vinha à minha cabeça. Com aquele olhar sempre analisando tudo, sempre calculando cada gesto, sempre desconfortável comigo. Eu não queria acreditar que ela tivesse colocado aquilo ali. Não, queria mesmo. Que sentido fazia? Aquele saquinho preto, vermelho, costurado com linha preta e meus fios de cabelo dentro? Não. A ideia que me ocorria era absurda, mas, ao mesmo tempo, toda aquela sequência de acontecimentos, o clima pesado, meu filho mudando comigo, a hostilidade, os objetos mudando de lugar, minhas plantas, meu parreiral de uva que murchou, gente, meu parreiral de uva verde que acabou, a minha saúde indo embora devagar. E tudo isso começou, a se conectar num jeito que eu fiquei toda arrepiada. Não porque eu pressentia alguma coisa sobrenatural, mas pelo simples fato de que alguém, uma pessoa real de carne e osso, poderia estar fazendo aquilo tudo comigo. Por inveja? Seria. Seria por inveja? Seria por rancor? Ou seria por competição? Eu respirei fundo e guardei o saquinho, eu guardei numa gaveta, na gaveta da minha penteadeira, com a intenção de mostrar para o Gustavo. Eu queria mostrar para o Gustavo. Mas assim que eu imaginei a reação dele, meu coração apertou. Não vai adiantar, ele não vai acreditar, porque eu estou desconfiado. Eu estou desconfiada de que quem fez isso foi a mulher dele, a Sofia. Se eu disser isso para ele, ele não vai acreditar. Ele já não acreditava em nada do que eu dizia ultimamente sobre o comportamento dela. E àquela altura, ele já estava tão distante que eu mal reconhecia o meu menino. Desde que ele casou, Gustavo mudou de um jeito que eu nunca pensei que ele mudasse, que ele pudesse ser o que ele era agora. Primeiro, ele nunca me deixou domingo sozinho em Salesópolis. E agora ele passou, inclusive, a faltar os domingos. Os domingos eram sagrados para nós. Parou de perguntar se eu precisava de ajuda. Parou de reparar quando eu estava abatida. Sabe quando um filho para de te visitar? Sofia, a mulher dele, a minha nora, sempre dava um jeito de se colocar entre mim e meu filho. E o pior é que ele cedia, sabe? Era como se ele estivesse sob uma sombra que eu não conseguia atravessar. E o afastamento dele doía mais do que qualquer dor física que eu estava sentindo. E eram muitas. As dores eram muitas, o cansaço ficava mais forte a cada dia, uma fraqueza nas pernas que me obrigava a parar no meio da casa, dores nas costas que vinham de repente como facadas invisíveis. Eu comecei a evitar sair. O caminho até o mercado, que antes eu fazia numa caminhada de, 15, 20 minutos no máximo, passou a parecer um trajeto interminável. Parecia que eu estava numa maratona. Eu ia de tempos em tempos ao posto de saúde, eu fazia exames, eu falava com os médicos, eles diziam, tá tudo bem, mas eu sabia que não estava. Eu tenho plano de saúde, doutor, pode me pedir o exame que eu faço. Eu já pedi, mas tá tudo ok com o seu exame. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E a Sofia?
A Sofia, minha nora, continuava aparecendo em casa. Sempre que ela vinha em casa com aquele sorriso de canto de boca, sempre com aquele olhar que parecia penetrar meus pensamentos, ela fazia comentários sutis, quase imperceptíveis, mas que me atingiam fundo. Uma vez, eu estava fazendo um cafezinho e ela disse baixinho: tem gente que tenta se manter importante onde já perdeu espaço. Tem gente que já morreu e só se esqueceu de deitar. Eu me virei na hora sem saber se eu tinha escutado certo. Ela continuou mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Outras vezes, ela entrava em casa sem esperar eu convidar, sabe, a casa era dela. Não se anunciava, não, ia abrindo a porta. Andava pelos cômodos, devagar, observando cada coisa, como se estivesse procurando algo. E quando eu aparecia, ela falava alguma frase solta, como: nossa, tem muita coisa velha aqui, hein, sogra? A senhora devia doar. A senhora é muito acumuladora, viu, dona Valdete? Faz mal a gente acumular as coisas. A energia dessa casa tá tão esquisita, sabe por quê, dona Valdete? Ela acumula muito. Ela sempre estava agora querendo me cutucar, me ofender. Ela sempre arrumava uma desculpa para entrar em casa. E quando eu chegava no quarto, digamos, ela foi no quarto, estava na cozinha. Quando eu chegava no quarto e dizia que eu precisava pegar algo, usar o banheiro, fazer alguma coisa, ela sempre dava uma bronca, né? Tipo assim: ai, puxa, não dá uma trégua, não dá uma paz pra gente. Só que o meu menino, o Gustavo, ele confiava cegamente na Sofia. Então eu me via obrigado a aceitar tudo isso, mesmo desconfortável. Nos primeiros meses após o casamento, o Gustavo parecia acreditar que dar espaço para Sofia significava construir uma nova família. Ele dizia que eu precisava aceitar que ela fazia parte da vida dele em tudo e até nas pequenas coisas. Mãe, só tem que entender, sabe? Agora eu tenho uma mulher e ela ocupa espaço na minha vida, mãe. Caramba, isso eu sabia, eu entendia. Então, quando a Sofia circulava pela casa como se fosse dela, ele entendia isso com naturalidade. Da minha casa, eu estou falando, não da casa deles, que, aliás, eu nem ia. Para ele, aquilo era prova de convivência. Para mim, era um alerta, sei lá, era um aviso. A energia nunca tinha sido tão esquisita até ela começar a frequentar tanto a minha casa. Um dia, ela chegou aqui com o Gustavo, era final de tarde. Ela entrou dizendo que tinha vindo de última hora porque precisava pegar um objeto que havia deixado aqui, o que era mentira, porque ela nunca deixava nada aqui. E o clima ficou tão pesado que eu senti a minha garganta secou na hora, sabe? Eu comecei a tremer assim e... ai, ficou difícil até para me engolir, a garganta secou na hora. Ela ficou andando pela sala inteira, abrindo portas como se tivesse direito. Eu seguia atrás, tentando não demonstrar que meu coração estava acelerado e a minha garganta seca. Em certo momento ela entrou no meu quarto e olhou para o guarda-roupa. E quando ela olhou para o guarda-roupa, eu senti na hora um arrepio. Não era que ela soubesse exatamente onde o saquinho estava. Não sabia. Estava lá na gaveta da penteadeira. Mas sim, era como se ela estivesse verificando se eu tinha encontrado o saquinho, entendeu? Sabe quando a pessoa entra assim a fim de olhar atrás do guarda-roupa? O sorriso dela não era de quem buscava algo, mas quem conferia o estrago que fizera. Não era sorriso de simpatia. Era aquele sorriso de satisfação, de deboche. Tipo, eu consegui o que eu queria.
Ela chegou a dizer para mim nesse dia, como eu fui atrás: "Ai, dona Valdete, a senhora devia limpar melhor aqui." Ela disse apontando para um canto da parede. Não havia nada ali, nenhuma sujeira, nenhum inseto. Até olhei para ver se tinha alguma teia de aranha, nada. Mas ela falava como se estivesse se divertindo às minhas custas. Quando ela foi embora, eu senti um alívio tão grande que eu tive até que me sentar. E tomar uns 2 copos d'água. Era como se a presença dela drenasse a minha energia, sabe? Sabe quando a pessoa ela rouba a tua energia e parece até que te desidrata? Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Eu acordava suando, com o coração batendo forte, como se tivesse passado a noite sendo vigiada. Comecei a ter náuseas, tontura. Eu me olhava no espelho e via as minhas bochechas afundando, as minhas olheiras ficando maiores e mais escuras. Eu estava emagrecendo sem motivo e rápido. E quanto mais eu adoecia, mais o Gustavo se afastava de casa. Ele dizia: "Mãe, é coisa da tua cabeça, só precisa relaxar, mãe. Talvez a senhora esteja com ciúme da Sofia." Ouvir isso do meu próprio filho era como levar um tapa. Eu tentava explicar que não era isso, que algo sério estava acontecendo, que eu não me sentia bem. Mas ele sempre dava um jeito de reverter a conversa para a Sofia, defendendo cada gesto dela. Até que um dia, durante uma dessas conversas tensas, Sofia simplesmente disse na frente dele: "Amor, eu acho que a sua mãe está criando essas coisas para nos atrapalhar, viu?" O Gustavo ficou quieto. Ficou em silêncio. Não, ele não se mostrou ofendido e também não me defendeu. Ele só ficou ali me olhando como se eu fosse um peso. A dor que eu senti naquela hora, naquele momento, não tem nome, viu, Paulinho? Não tem nome. Foi nessa mesma semana que eu percebi que o saquinho que eu tinha guardado lá na gaveta da penteadeira havia mudado de lugar. Eu tinha colocado na gaveta da direita. Agora ele estava na gaveta da esquerda. E mais no fundo da gaveta. Não, gente, eu não estou ficando louca. Eu não mexi aqui. Aí isso fez o meu estômago doer. Fez. Alguém tinha entrado no meu quarto de novo. E naquele período, a Sofia, ainda aparecia aqui com muita frequência, sempre com alguma desculpa. Então, não era difícil imaginar que tivesse ela entrado no meu quarto em alguma dessas visitas rápidas. Eu devia estar distraída e ela aproveitou e mexeu na gaveta e mexeu naquele saquinho. Meu Deus do céu! Tem algum sentido, algum significado esse saquinho costurado, preto, vermelho, meu cabelo dentro, linha preta? Eu sentei na cama, abracei as minhas próprias pernas e fiquei pensando: eu tô ficando doente, a casa tá estranha, meu filho distante. A única pessoa que parecia tirar algum tipo de vantagem disso tudo era a Sofia. Eu não queria acreditar, mas aquela sensação era real, concreta, humana. Ela estava me empurrando por um buraco onde eu não conseguia reagir. E essa sensação crescia cada dia. E o pior é que ninguém parecia perceber. As semanas que vieram depois de ter encontrado aquele saquinho fora do lugar foram as piores da minha vida. Era como se a cada amanhecer um pouco de mim fosse arrancado. Eu acordava com o corpo pesado, como se eu tivesse passado a noite carregando alguém nas costas. Minhas plantas, Paulinho, boa pessoa, as minhas plantas, todas sem exceção, tinham começado a secar. Meu parreiral
A minha parreira de uvas verdes, uma maravilha, uma delícia de uva, secou. Eu trocava a terra, aparava, adubava, fazia tudo certo, assistia o Globo Rural para ver se tinha alguma dica que pudesse me servir. Mas as plantas se definharam rápido demais, como se algo sugasse a vida deles. E o pior é que isso não era só dentro de casa. Eu comecei a notar que a minha própria sombra, sabe a sombra da gente, parecia menor. Eu sei, falando assim, soa estranho, mas era como se as linhas da minha sombra no chão estivessem mais apagadas, menos definidas, sabe? Cheguei a pensar, impressão minha, talvez reflexo da luz, talvez cansaço das vistas. Eu tentava me convencer disso, mas a sensação voltava sempre, como se eu mesma estivesse ficando menos presente. Às vezes, quando eu passava diante do espelho, eu sentia uma estranheza profunda, como se demorasse um segundo ou a mais para me reconhecer. Não exatamente uma falta de identidade, mas uma desconexão. Era como se uma parte de mim estivesse sendo puxada para longe. Nada disso era o tipo de coisa que eu estava acostumado a sentir antes. Não, isso nunca existiu. Ah, então você é de se impressionar? Não sou não, Paulinho. Nunca tive medo do invisível, mas aquilo tinha uma lógica torta, um peso diferente e me assustava. E toda vez que a Sofia aparecia aqui, mesmo que por alguns minutos, meu mal-estar aumentava no mesmo dia. Era uma coisa imediata, era uma pressão no peito, uma sensação de calor atrás da nuca, minha garganta que secava. E ela percebia. Eu via nos olhos dela que ela percebia. E ela sentia uma certa satisfação por isso. Ela nunca falava nada direto, mas seus sorrisos curtos, as frases soltas, aquele jeito de olhar para mim, como quem examina um animal machucado, tudo isso demonstrava que ela sabia o que ela estava fazendo e ela estava conseguindo, ela estava atingindo o objetivo dela. Um dia, quando eu acordei, eu encontrei assim na cabeceira da minha cama um risco de terra. Era uma linha de terra, uma linha de terra. É como se alguém tivesse jogado aquela terra ali. Eu limpei. No outro dia, no dia seguinte, estava lá de novo a linha de terra. A terceira vez me fez tremer, porque dessa vez era um montinho maior de terra. Será que essa terra... Não, do meu quintal não é. A própria cor da terra era diferente. Será que essa terra... Será que essa terra é do cemitério? Algo estava muito errado. Aquilo não era coincidência. Eu não tinha coragem de falar com o Gustavo porque eu tinha certeza que conversar com meu filho não ia adiantar. Ele já achava que eu estava inventando coisas e fazer ele acreditar nisso. Ah, meu Deus do céu, eu não ia conseguir. Procurei então mais médicos, não resolvia nenhum tipo de visita que eu fizesse, a médico resolvia. Tinha médico até que nem queria me atender. Não, tá tudo bem com a senhora, dona Valdete. A senhora já foi no psicólogo? Então eu percebi. Ou eu esperava cair de vez, ou eu procurava alguém que pudesse me ajudar a entender o que eu ainda não conseguia explicar. Não contei para quase ninguém. Mas, aqui em Salesópolis, pertinho da minha casa, umas 2 ruas acima, morava aquela senhora Dona Iracema. Ela é uma negra muito simpática. Está sempre com uma saia rodada até os pés e ela usa um lenço na cabeça. Disseram-me que ela é baiana. Uma mulher simples, Dona Iracema. Ela faz cocada, ela faz quebra-queixo. Mas, além de doceira, discreta e simples, ela sempre teve fama de entender das coisas. Vocês estão me entendendo? Mesmo sem se meter na vida de ninguém. Cada um segue a própria fé, lógico.
Cada um acredita naquilo que quiser. Mas naquele ponto eu já não tinha mais saída. Quer saber? Quer saber mesmo? Eu vou até a casa da dona Iracema. Naquela tarde, quente, com o coração disparado, peguei minha sombrinha e saí. A dona Iracema me recebeu como se já estivesse me esperando. Olha que coisa! Ela me recebeu como se já estivesse me esperando. Tanto é que quando ela me viu, ela disse assim: "Você demorou, Valdete. Você demorou." Foi a primeira coisa que ela disse. Eu senti um frio assim de dentro do estômago. Sem que eu dissesse nada, ela pediu para eu mostrar o saquinho para ela. Eu coloquei na mesa da cozinha. Na mesa da cozinha dela. Ela olhou com todo cuidado, depois levantou os olhos para mim. Valdete, isso aqui não é só um objeto, não. Isso aqui é uma encomenda, isso aqui é um pedido. Pedido? Dona Iracema, pedido de quê? Perguntei com a voz trêmula. Pedido, encomenda de desgaste, de apagamento. Pagamento? Não. Eu falei apagamento mesmo. Fiquei até com medo de pedir uma explicação para a palavra apagamento. Em outras palavras, dona Valdete, alguém pediu, fez uma encomenda para a senhora sumir devagar, para perder o brilho, perder a voz, perder a saúde e para perder aquilo que te dava mais força. No caso, né? No caso, o seu filho. Paulinho, nessa hora eu senti o mundo balançar. Foi ela, né? A minha voz saiu quase inaudível. Dona Iracema não respondeu. Mas não precisava. Ela pegou então um prato de barro, abriu o saquinho com um estilete pequeno e colocou o conteúdo. O conteúdo eram fios de cabelos meus. Eu tremi quando vi. Além dos meus cabelos, tinha também um pó avermelhado, algumas sementes ressecadas e um pedaço de um tecido preto queimado e também um resto de vela, um cotoco de vela. Ela analisou aquilo com calma, como quem lê um texto. Isso aqui, Valdete, é trabalho de alguém que sabe o que faz, viu? Não é de gente amadora, não. Mas dá para desfazer, viu, Valdete? Dá para desfazer. Vai ser doloroso, mas dá. Eu engoli seco. Ô, dona Iracema, e o que eu preciso fazer? Ela me explicou que o processo exigia presença, resistência emocional e verdade. Disse que antes de qualquer coisa eu precisava enfrentar aquilo que me prendia, o laço que estava sendo corrompido, o laço com meu filho Gustavo. Antes de quebrar o trabalho, eu precisava quebrar o poder que a Sofia tinha criado sobre nós dois. Mas ela criou esse poder? Sim. Aquilo me assustou, mas fazia todo sentido. Parte do que me enfraquecia era ver o Gustavo se afastando do jeito que ele estava se afastando de mim. Aí quando você estiver pronta, Valdete, aí você volta aqui, viu? Mas primeiro você vai fazer isso, do jeitinho que eu te expliquei. Eu saí de lá com as pernas tremendo, Paulinho. Eu voltei para casa, passei aquela noite inteira pensando no Gustavo. Lembrei de quando ele era criança. Eu lembrei que quando o pai dele que eu fiz a mala do pai dele para o pai dele ir embora, que ele segurou na minha mão e falou: "Mãe, você não tá sozinha, eu tô com você." Eu nessa hora até comecei a chorar.
Lembrei também de quando ele pedia para eu ficar perto dele até ele dormir segurando a mãozinha dele, de quando ele me abraçava apertado, e ver o que a inveja da Sofia tinha feito com isso me deu uma força inesperada. Na manhã seguinte eu fui bater lá em Guararema. Fui lá na casa deles. Fui lá, era um sábado. Mas não fui lá para provar nada. Não era para convencer, era para romper, conforme me ensinou a dona Iracema, para falar o que precisava ser dito. Cheguei lá, na casa. Sofia me atendeu primeiro, como sempre. Ela me olhou, sorriu torto e falou: de novo aqui, sogra? De novo? Eu quase não ia lá. Mas pela primeira vez eu não senti medo dela, só firmeza. E falei para ela: tô de novo aqui sim, quero falar com meu filho, o Gustavo. Ele tá? Ela revirou os olhos, mas chamou por ele: Gustavo, sua mãe. Ele veio irritado, cansado, como se eu fosse um peso. Mãe, sábado de manhã? Tipo assim, né? Sábado de manhã eu queria dormir mais um pouco. Eu respirei fundo. Gustavo, sim, sábado de manhã. Preste atenção no que eu vou falar. Eu vim aqui, não vim pedir nada. Eu vim dizer que eu te amo, Gustavo. Eu te amo. Que eu sempre te amei. E que nada do que aconteceu é culpa sua. Mas eu não vou mais carregar esse sofrimento. Eu quero dizer para você que quem quiser ficar longe de mim, inclusive você, que fique. Quem quiser acreditar em mentira, que acredite. Eu não vou mais me destruir tentando te alcançar, filho. Ele se assustou com o que eu falei. Ficou parado. Pela primeira vez em meses, ele hesitou. Seus olhos ficaram assustados, depois até marejaram d'água. Ele tentou falar alguma coisa, mas aí a Sofia puxou-o pelo braço. Ela tá fazendo drama. Gu, é isso que ela tá fazendo. Não vai cair nessa, não. Mas o Gustavo não se mexeu. Ele ficou me olhando por alguns segundos longos, como se algo dentro dele estivesse lutando. Não era uma mudança repentina. Era como se o que ele via naquela hora ali e o que ele vinha sentindo nas últimas semanas também, finalmente encontrasse uma fresta para sair. A firmeza que ele sempre mostrava quando defendia a Sofia parecia não se encaixar mais no rosto dele. E eu ameacei ir embora, falei isso, ameacei ir embora. Ele falou: mãe, espera. Mãe, espera. Ele falou com a voz assim, quase falhando. A Sofia ficou pálida. O medo real passou pelo rosto dela, como se algo estivesse escapando do controle. Naquele momento eu soube. O elo que a Sofia tentou cortar estava sendo refeito. Depois ele me confidenciou, depois o Gustavo me confidenciou que já vinha se sentindo estranho havia algumas semanas. Dizia que algo nele parecia estar fora do lugar, que tinha pensamentos que não reconhecia como seus. Então, quando ouviu minhas palavras, tudo aquilo encontrou sentido de repente. Aí sim, aí eu me virei e fui embora. Não precisava de mais nada. Voltei à casa da dona Iracema. Não no dia seguinte, mas conforme ela havia me pedido. Vem na quarta-feira. Ela me recebeu com um sorriso curto e disse assim de cara para mim: agora sim, agora você já tem espaço. O ritual que ela fez não foi nada de espetacular. Não teve explosão, luz, nada disso. Foi silencioso, mas foi tenso. Exigiu que eu segurasse o prato de barro, enquanto ela queimava o conteúdo do saquinho com ervas e rezas antigas. E em certo momento, Paulinho, eu senti assim um calor intenso que subiu pelo meu corpo, pelo meu peito, como se algo estivesse se desprendendo. Meus olhos se encheram de lágrimas.
As minhas mãos tremeram, mas não era dor, era libertação. Quando terminou, ela disse: olha, em 3 dias, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, você vai sentir o peso indo embora. Mas o laço com quem você ama, esse vai ter que ser reconstruído aos poucos. E ela estava certa. Certíssima, dona Iracema, certíssima. Nos dias seguintes eu acordei mais leve, meu corpo não estava mais tão pesado, a minha sombra parecia normal. Gente, sem exagero nenhum. Mas as minhas plantas que estavam completamente secas, algumas começaram a dar sinais de vida já a partir do sábado. Brotos tímidos, mas reais. E aí veio o sábado e no decorrer de pelo menos mais uma semana, o meu parreiral começou a florir de novo. Bom, mas antes disso, quando foi no domingo, o Gustavo apareceu em casa. E ele veio sozinho. O meu filho veio em casa no domingo, ele veio sozinho, com o rosto cansado, os olhos vermelhos. Ele chorou tanto que mal conseguia falar. Disse que sentia minha falta, que nos últimos meses tinha sido muito estranho para ele tudo, que ele tinha tido sonhos estranhos também, pensamentos obscuros, como se não estivesse no controle das próprias atitudes. Disse que lembrava de frases que a Sofia dizia, sempre me diminuindo, sempre distorcendo as coisas que eu nunca falei. Ele insistiu que não sentia como se estivesse sob algum transe, mas como alguém que vive tanto tempo sob pressão emocional que começa a repetir ideias que não são suas. Disse que a Sofia, ela plantava certas frases devagar, com calma, sempre nos momentos em que ele estava vulnerável ou estressado, até que aquilo parecia parte dos próprios pensamentos dele. Eu ouvi tudo. Eu deixei ele desabafar. Eu sabia que o Gustavo precisava desabafar. Depois eu abracei o meu filho. Abracei com amor. Abracei com amor, com muito amor. Foi só depois que tudo passou que eu entendi que Gustavo nunca esteve contra mim de verdade. Não, ele não estava enfeitiçado, como muita gente gosta de dizer, mas havia sido engolido por um emaranhado de influências negativas que a Sofia foi plantando aos poucos e tão devagar que ele nem percebeu. Enquanto eu enfraquecia, perdia a vitalidade e até a minha própria voz dentro da minha casa. Ela ocupava o espaço que eu deixava, sem perceber, ela ia ocupando. E o Gustavo, vendo a minha presença se apagar, começou a acreditar nas versões que ela repetia dia após dia, como quem pinga uma gota de veneno num copo de água limpa. Ele se afastou, não por maldade, mas porque o meu brilho estava tão fraco que já não alcançava mais o meu filho. E o que a Sofia dizia ganhava força justamente onde eu estava perdendo a minha. Vocês conseguiram entender? Quando aquele laço entre nós foi tocado outra vez, quando eu disse que não ia mais me destruir tentando trazê-lo de volta, eu vi nos olhos dele que algo se rompeu por dentro. Não era mágica, era como se de repente a névoa que o cercava perdesse a consistência. E naquele instante eu soube, ele não tinha sido tomado apenas por uma ideia. Ele tinha sido abafado. Então bastava que eu me levantasse de novo para que ele pudesse me enxergar. Dias depois, o Gustavo voltou de novo sozinho na minha casa. E disse-me que ele havia conversado com a Sofia. E quando o Gustavo a confrontou, a Sofia não chorou, não se defendeu,
Só cruzou os braços, olhou para ele, como quem finalmente se cansa de manter um papel, e disse: "Você nunca entendeu, Gustavo. Você nunca entendeu, Gustavo." E entendi o quê, Sofia? Gustavo, você tinha tudo pronto na sua vida. Tudo. Uma mãe que te amava, que te escutava, que te tratava como se você fosse o centro do mundo. E eu nunca tive isso, Gustavo. Nunca. Lá em casa, na minha casa, Gustavo, o carinho era fraqueza, afeto era piada. E quando eu vi o jeito que a tua mãe te olhava, eu percebi que eu nunca ia ter esse lugar. Nunca. Eu não ia competir com uma mulher que você colocava num pedestal, Gustavo. E ela disse mais, mamãe, disse o Gustavo a mim. O que foi que ela disse, filho? É que ela não... Bem, eu vou até interpretar conforme a Sofia me falou. Eu não suportava essa luz que a sua mãe tem, esse jeito de ser tudo o que eu nunca consegui ser. Então eu fiz bobagem, eu fiz besteira, eu tinha entendido o seguinte: ou eu ou ela. E eu não queria perder você, Gustavo. Então, como eu queria que ela desaparecesse da sua vida, que você me enxergasse, só isso, eu procurei uma mulher que faz um trabalho especial para isso. E, para ser sincera, eu me arrependo. Mas o trabalho foi feito. Meu filho, quando me contou isso, o Paulinho estava preocupado com o trabalho. Mas eu contei para ele sobre Dona Iracema, que ela havia descoberto tudo, feito tudo e desfeito tudo. Que ele pudesse trazer a mulher dele, que eu queria ter uma conversa franca e sincera com ela. Ele trouxe a Sofia. E ela veio para minha casa desta vez olhando para o chão. Veio me pedir perdão. Lógico que eu a perdoei. E hoje, por incrível que pareça, se nós não somos as melhores amigas, estamos muito distantes de sermos inimigas. Ela me deu um neto de presente. Mateus, o nome dele. Ele é lindo. Meu neto tem 4 anos. E normalmente, quando ela sai para trabalhar, o meu filho também, eu fico com o Mateus tomando conta dele. Hoje ela entendeu que entre sogra e nora não precisa haver nenhum tipo de concorrência. Mas a verdade é uma só. A minha nora um dia fez um trabalho, um feitiço contra mim. E se eu não tivesse tomado providência, diz Dona Iracema, eu nem sei o que teria de fato acontecido comigo. A lamentar é que a Dona Iracema já não está mais entre nós. Que Deus a tenha no melhor da sua morada. Essa era a história que eu tinha para contar. Espero merecer por parte dos senhores muitos comentários a partir de agora.